Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Ofertas pelo pecado na medida certa das tribos de Israel. Eu quero focalizar este assunto começando com o relato que o livro de Esdras nos traz. Não era ainda época do Esdras. Ele escreveu o livro, buscou registros históricos nas crônicas para relatar tudo que aconteceu desde o início, no ano 536 a.C., quando o decreto do rei Ciro da Pérsia liberou os judeus para voltarem para Jerusalém. E eles voltaram acompanhando o Zorobabel, o sumo sacerdote o Josué, e lá eles se instalaram e começaram a construção do templo, tiveram empecilhos, tudo isto o Esdras está registrando quando ele ainda não estava lá, ele só foi depois, muitos anos depois. Ele foi pouco antes do Neemias, isso já por volta de 450 e poucos antes de Cristo, quando Esdras foi para lá. Teve um trabalho muito importante, Deus o usou, mas ele sozinho não conseguiu, Deus enviou também o Neemias e eles então juntos puderam fazer um trabalho melhor de reconstrução da identidade de um povo de Deus. Eles estavam cativos, a Pérsia dominava sobre eles, mas mesmo assim eles podiam ter uma identidade. E eu quero falar sobre isso. Se o povo todo de Deus no Brasil não anda na direção de Deus, você pode ter um grupo que ande, não para confrontar os outros, não para julgar os outros, não para se sentirem melhores do que os outros, mas para vocês poderem buscar a Deus, já que os outros não estão buscando como Deus tem dado a você entender isto. Eu quero enfatizar isto. E neste relato, então, no livro de Esdras, no capítulo 6, era a inauguração do templo, o ano aproximado 520 a.C. O Esdras 6:16. Os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e o restante dos exilados celebraram com regozijo a dedicação desta casa de Deus. A inauguração, eles consagraram, dedicaram aquela casa ao Senhor. Isto com regozijo. Eles fizeram celebrando e com regozijo a dedicação. Para a dedicação desta casa de Deus, ofereceram 100 novilhos, 100 bois, 200 carneiros adultos, 400 cordeiros novinhos e 12 cabritos para a oferta pelo pecado de todo Israel, segundo o número das tribos de Israel. Por que ofereceram cabritos? Interessante, os bois, carneiros e cordeiros foram oferecidos como holocaustos ou ofertas pacíficas, mas os bodes, isso está estabelecido pelo Senhor lá no livro de Levítico e de Números, que de preferência nas festas o povo ofereceria muitos sacrifícios a Deus como ofertas ao Senhor, mas pelo pecado de todo o povo eles ofereceriam um bode. Aqui esse bode é chamado de cabrito. Provavelmente eles não tinham um bode tão velho e ofereceram um mais novo, que era um cabrito. De qualquer forma, eram 12, representando as 12 tribos de Israel. Mas eles não estavam lá, as 12 tribos não estavam, era só Judá que estava voltando. Possivelmente entremeada com uns pingadinhos de outras tribos, mas era basicamente a tribo de Judá, eram judeus que voltaram do cativeiro. Mas Deus deve ter agido
que alguns de outras tribos vieram também e se instalaram e depois continuaram. Até na época de Jesus a gente encontra alguém da tribo de Dan, da tribo de Benjamim, da tribo de Levi, de outras tribos junto com os judeus também. O próprio Saulo de Tarso era judeu da tribo de Benjamim. E alguns de outras tribos, então, estavam lá no meio dos judeus. Basicamente eram judeus. Mas como eles não eram exclusivistas, não defenderam apenas a situação de Judá. Eles ofereceram um cabrito, um bode, pelo pecado de cada tribo. Ao todo, 12 cabritos foram oferecidos pelos pecados. Interessante. Para a dedicação dessa casa, eles ofereceram tudo isto segundo o número das tribos de Israel. 12 cabritos para oferta pelo pecado de todo o Israel. Nós precisamos aprender essa dimensão, oferecer sacrifícios pelo pecado de todo o povo de Deus, não só da nossa igreja, da nossa célula, do nosso grupo ou da nossa denominação, mas pelo pecado de todo o povo de Deus. Estabeleceram, então, os sacerdotes nos seus turnos e os levitas nas suas divisões para o serviço de Deus em Jerusalém, segundo está escrito no livro de Moisés. Isto era o início, e eles começaram com regozijo. Depois os problemas vieram, houve muito desânimo, sacerdotes se aproveitavam da situação, não eram espirituais, não eram muito dedicados a Deus, eram corruptos, e Deus fala nisto nos vários livros de Zacarias, de Malaquias e no próprio livro de Neemias também. A atuação daqueles sacerdotes foi muito ruim, deplorável, e o povo não ficou bem representado diante de Deus por causa daqueles sacerdotes que não estavam muito corretos. A história daquelas pessoas que voltaram do cativeiro e começaram uma vida nova é uma história muito difícil. Muito difícil. Ela durou ali cerca de 140 anos, quase isso, e foi uma história muito difícil, entremeada de pecados, interesses, carnalidades, traições. Eram pessoas que se vendiam aos interesses dos vizinhos por dinheiro e maculavam o povo de Deus. Mas vamos focalizar esta consagração do templo. O templo foi consagrado com muita alegria, mas depois ele ficou meio abandonado, razão pela qual Deus trouxe o Esdras para fazer uma obra de recuperação, uma espécie de despertamento, avivamento espiritual, e depois o Neemias veio continuar. Mas aqui na dedicação nós encontramos que eles fizeram uma festa, ofereceram muitos sacrifícios a Deus, segundo o número das tribos de Israel. Eu quero focalizar isso, os sacrifícios pelos pecados, segundo o número das tribos de Israel. O oferecimento de sacrifício pelos pecados era individualizado, não podia ser muito generalizado. Mesmo que fosse generalizado, precisava ser apropriado por cada pessoa. Cada um dos membros de Israel tinha que se apropriar do sacrifício pelo pecado, no caso, quando era geral. Mas, se houvesse algum pecado específico, ele teria que oferecer o seu sacrifício próprio por aquele pecado. Pecados não são tratados por Deus a granel. Vamos exemplificar. A gente ora: Senhor, realmente nós temos pecado, perdoa todos os nossos pecados, perdoa. Isso aí equivale aproximadamente a nada. Dizer isto, fazer uma oração desse tipo, aproximadamente não vale nada para Deus, porque não está havendo arrependimento, não está havendo confissão de pecado nenhum. Uma expressão genérica desse jeito não serve para nada para Deus. O pecado só é perdoado quando ele é explicitamente confessado. E confessar é isso, é dizer o que fez. Não, os irmãos sabem como é que é, minhas falhas, eu falhei, mas Deus me perdoe.
Não está adiantando nada, meu irmão. Ficar com essas conversas não adianta nada diante de Deus. Ou você está arrependido do pecado e confessa especificamente o pecado, ou não vai adiantar, não. Não adianta confissão genérica, geral, cheia de justificativas, isso não adianta, não. O que adianta para Deus é um arrependimento e confissão explícita. Senhor, eu fiz isso e aquilo, errei, estou arrependido e me coloco diante de Ti, para que o Senhor me perdoe pelo sangue de Jesus. Só assim Deus vai perdoar, quando o pecado é confessado especificamente. Não há confissões gerais. Isso não quer dizer que a gente não deva orar a Deus para perdoar o pecado de todos. Sim, nós confessamos os nossos pecados que sabemos, os nossos pecados específicos, mas nós oramos para pedir misericórdia a Deus pelos pecados dos outros também. Neste caso, nós não vamos conseguir explicitar o pecado dos outros. Nós não estamos dentro do coração dos outros. Não podemos explicitar, mas nós podemos suplicar misericórdia a Deus. Senhor, estou oferecendo sacrifício aqui, sacrifício de Jesus e a minha oração de intercessão, meu jejum, meu clamor pelos pecados da igreja, pelos pecados dessa nação, dos outros. Toca, levanta pessoas, toca corações, o Espírito Santo age. Isso tem o valor. Eu me conserto, ofereço o sacrifício pelos meus pecados, ou seja, eu me aproprio do sacrifício de Jesus e passo a orar pelos outros, para que Deus mova as circunstâncias, toque corações, Deus fale com outras pessoas, enfim, que esse processo de confissão de pecados valha para todos nós. Na igreja, na cidade, no estado, na nossa nação, nós podemos e devemos estar orando nessa direção. Sacrifícios pelos pecados, segundo cada tribo de Israel, segundo cada pecado, segundo cada pessoa, nós precisamos nos consertar diante de Deus. Que o Senhor nos conduza neste caminho, nos dirija por essas veredas de confissão e arrependimento, para que possamos alcançar um avivamento no meio do povo de Deus. Tem sempre que começar por alguém. Então, se a igreja toda está desavisada, brincando, distraindo, abrigando pecados, você não ande nessa direção. Você confesse o seu pecado, chame mais alguém para orar também nessa mesma direção. Comecem a orar para Deus perdoar os pecados da igreja toda. Faça isso, a sua parte, e entenda como é o processo de arrependimento e ofertas pelos pecados de uma forma que atinja a Deus, que agrade a Deus e que mova o braço de Deus. Você entende isto?